Estou renascendo das bromélias. É isso aí, agora nós temos uma pauta de jardinagem, essa pauta muito pertinente. Nós estamos recebendo com muito prazer, com muita honra, a nossa engenheira agrônoma, Érica Chiroso. Isso, Acertei! Tudo bem, Érica? Tudo bom? Boa tarde, Tudo bom. é sempre um prazer te receber no nosso programa. Obrigada, o prazer é meu. Gente, olha que jardinagem linda que a Érica nos proporcionou aqui nessa tarde. Pelo amor de Deus. Para quem gosta de jardim, deve estar assim, ó. Érica, quero ser teu amigo, quero ser tua amiga. Porque quando se fala de jardinagem dentro de uma residência, é algo assim que floresce. E jardinagem é tudo, né, Érica? Cuidando com carinho, é ser Sim. vivo, né? Cuidando com carinho, aí com certeza ela retribui para você, né? Verdade. É uma planta sempre boa, agradável. E hoje eu trouxe essas bromélias, né? Que são as mais diferentes novidades mesmo, né? Ó, nós vamos falar um pouquinho, eu quero que a Érica fale sobre tudo de jardinagem relacionado a bromélias e também verdade ou mentira sobre a dengue. Eu quero que você responda tudo pra gente hoje aqui, tá bom, Érica? Então, a dengue é uma das principais problemas que teve para quem cultiva bromélia, né? Antigamente, quando começou com esse cultivo da bromélia, essa moda da bromélia, aí veio junto com isso a dengue. E a dengue fez com que a bromélia fosse o vilão da vez. E, infelizmente, nessa época, quando começou a aparecer essas plantas tropicais que são brasileiras mesmo, e acabou sendo moda aqui no Brasil, infelizmente a dengue veio colocar essa planta como vilão. Mas é uma planta tropical, é uma planta nossa, né? Então, É verdade. mesmo com a dengue, graças a Deus elas sobreviveram. Não é verdade que a dengue ela prolifera na bromélia. A dengue ela prolifera nas águas paradas, né? Quando a água está parada, aí ela prolifera. Na verdade, a água ela vem e ela se acumula aqui dentro, mas a bromélia precisa estar úmida, essa parte central dela, para que ela possa crescer. Senão ela não cresce. Então faz parte da fisiologia da planta, né? É aquele ditado que nós temos sempre falado aqui no nosso programa, que o conhecimento é tudo e nada melhor que a gente ter aqui a nossa engenheira agrônoma que nos explicou e dizendo, porque algumas pessoas, Érica, estavam até mesmo ressentidas. Será que eu posso ter a bromélia na minha casa? Não posso ter? Porque eu tenho criança, temos adolescentes e possa haver a constatação de se procriar a dengue na minha casa. Isso. Então a Érica agora está nos favorecendo a resposta que não, meu filho, vocês podem ter a bromélia sim. E outra coisa, gente, olha só, uma mais linda que a outra aqui, né? Então, tem muita variedade. Então, como disse, a maioria dessas bromélias, as bromélias são da região das Américas. Tem desde a América do Sul, América Central. Então, ela é uma planta nossa, tropical, bem adaptada ao nosso clima, né? É claro que não são todas brasileiras, né? Tem algumas que são brasileiras, tem algumas região da Colômbia, dessas outras regiões dos outros países, mas se adaptam muito bem aqui, né? E tanto essas bromélias são agora, na verdade, uma coisa interessante é que são plantas nossas, tropicais, e os europeus gostam muito dessas plantas, por causa do colorido, da forma, do jeito exótico dela. Então, o que aconteceu? Essa planta foi para fora, teve um melhoramento genético lá e depois voltou para a gente. Então, é uma planta nossa que o pessoal que fez, que já tem essa parte, principalmente a Olambra, né, o pessoal lá da Europa, ele já tem essa tecnologia mais envolvida em genética, aí eles desenvolveram e voltou para cá. Muitas orquídeas também acontece isso também, né? Acontece, né? Porque a gente tem, nem todas as espécies nativas que você tira da mata, você já consegue colocar na mesa do consumidor. Tem que fazer um melhoramento genético, né? Então tem que ser uma planta mais resistente, durabilidade, floração, aspecto econômico, né? Então tem várias coisas que a gente precisa pensar antes de colocar no mercado. Então lá fora eles são mais estudados, né? Desenvolvidos nesse pensamento, né? Entendi. Agora, Érica, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito de todas essas bromélias que nós temos e também falar sobre os cuidados. Como que é o cuidado de uma bromélia? Um exemplo, se eu chego para você, se uma pessoa que está nos assistindo agora fala assim, eu quero encomendar, eu quero comprar com a Érica uma bromélia, uma pequena, uma média, uma grande, independente.
como que é a abordagem? Como é que as pessoas chegam para você quando elas querem encomendar algum tipo de jardinagem dessa? Na verdade, quando a pessoa quer uma planta, eu sempre tento entender o local, né? Na verdade, a gente Se é gosta de uma apartamento, planta... se é casa, né? Se é chácara, isso, sítio, tem tudo isso. tem você tudo pergunta, isso, né? Na verdade, quem escolhe a planta é a planta, né? A planta que fala, olha, eu vou me dar bem aqui. Então, isso acaba sendo muito fácil, né? De você cuidar dessa planta. Então, esse é o primeiro lugar, né? Essas plantas aqui, uma das primeiras que eu gostaria de falar são dessa família da tillandsia. Tillandsia é uma planta, é uma bromélia que ela é pequena e você vê que ela não tem raiz. Olha só, né? Aqui, ó, ela não tem raiz. Essa aqui é uma tillandsia. Essa daqui você vê que só está no suporte e você levanta ela. Pode levantar? Pode levantar a planta mesmo. Ah, tá. Pode levantar a planta, ela não tem nada. Então eu cultivo ela Vou mostrar desse aqui pra jeito. câmera aqui, ó. Eu cultivo ela desse jeito mesmo, só apoiada, né? E ela apoiada assim, ela vai se desenvolvendo. É claro que você tem que ter uma boa adubação, luminosidade, tudo, e ela vai se desenvolvendo. Então essas tillandsia... Só uma pergunta, ela não chega a morrer, por exemplo, como ela não tem raiz aqui, ela não chega a morrer rápido? Não. Então, Não? por isso tem que dar o adubo para ela, né? Adubo certo e a luminosidade. Essas bromélias, elas têm essa forma de cone já próprio para poder a água ficar acumulada e mesmo assim os insetos, as folhas, né? As folhas que ficam acumuladas aqui no meio, ela acaba servindo de alimento para a bromélia. Então, por isso que você não precisa, ela não precisa de tanta raiz assim. A raiz é secundário a alimentação dela. A alimentação dela é mais pela parte aérea mesmo, né? E essas duas que você acabou de relatar pra gente, a durabilidade dela de vida com o tempo? Assim. Normalmente é a regra geral, assim, de todas as bromélias, Todas. né? A bromélia, ela é uma planta que ela cresce, ela floresce e depois ela morre. Então, a planta mãe, ela tem essa função de crescer, florescer e morrer. Aí, depois tem a parte reprodutiva para ter a multiplicação dela, né? Então, ela se multiplica ou por semente ou por parte aérea, divisão de toceira. Essa aqui, por exemplo, eu não tirei a flor dela. Então, essa daqui é a mãe que deu a flor e essa aqui é a semente. Né? A semente fica aqui. Então, essa aqui é uma bráctea e essa daqui é a flor que ela floriu aqui pequenininha. Não sei se dá para ver aqui, né? Dá, essa tá daqui mostrando. então. Essa daqui é a flor, que são essas coisas pequenininhas que tem aqui, ó. E esse daqui é só uma bráctea que serve para ela se sustentar a flor. Isso tudo para atrair um inseto para polinizar. Depois que ela poliniza e forma essa semente, aí ela forma essa semente que ela seca e daí o vento acaba espalhando pela natureza, né? Então, a planta mãe, depois que tem a função dela, ela acaba morrendo. Então, é isso que acontece com todas as bromélias, né? Eu não trouxe, seria, por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui deu a flor e logo depois aqui do lado, ela deu as duas mudas. Então, a planta mãe vai dando flor e vai dando muda e chega uma hora a planta mãe ela morre. Mas as mudinhas dela, elas vão desenvolvendo e depois, daqui a 2 ou 3 anos, dependendo da espécie, de 1 a 3 anos, ela floresce, né? Dependendo da espécie comercial. Tem umas que demoram mais tempo, demora até 10 anos para florir, né? Mas é esse o processo. Então, ela floresce, aí ela morre, ela forma flor, né? Ela poliniza e depois a planta mãe ela vai formando as mudas. E essas mudas elas vão aumentando e ela que vai florir daqui a, dependendo da espécie, de 1 a 10 anos. Ou até mais. Não, mas, gente, é muito interessante o que você acabou de relatar pra gente, porque nós temos aqui várias bromélias e perante a todas essas que nós estamos vendo aqui, nenhuma delas a gente vê assim com ar de morta, com ar de envelhecimento, de seca. Elas parecem, olha só, que nem, tanto essa como essa daqui que você acabou de mostrar, nenhuma delas estão com aparência assim de feia. Entendeu? E muito bem cuidado. Aí eu te explico, eu que sou leigo, ou Érica, não entendo muito bem de jardinagem, principalmente de bromélia. Como que elas têm vida diariamente sem raiz? Então, lá fora, né, essa daqui, esse tipo de cultivo assim, ela é uma técnica que a gente chama, técnica não, né, forma de cultivo, a gente chama plantier. Lá nos Estados Unidos, ele tem muita moda, porque lá os espaços são pequenos, então é uma planta aérea. Então você não precisa de raiz, é só você pendurar e deixar.
O importante é sombra, bastante umidade. Isso que eu ia te perguntar agora. Isso é importante para ela. Sombra, mas muita luminosidade, né? Agora tem bromélias que é de sol, mas essas aqui que eu trouxe, principalmente as tilândias, elas são plantas de sombra. Sombra bem iluminado, tá? Então, um sol da manhã, tudo bem, mas não sol o dia inteiro, né? E ela pode ser até dentro de casa, tendo esse local mais úmido na sua casa. Essa família tilândia se usa muito nessa técnica de plant air, sabe? A planta aérea, porque ela não precisa tanta raiz, mas você faz toda a adubação pela folha. Adubo líquido, você pode usar o adubo de jardim mesmo, né? Aqueles NPK, que é manutenção, que é 10-10-10. Esse já é o suficiente, diluído na água e borrifado nas folhas toda semana, de acordo com a especificação do fabricante, né? Pode ser uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês, depende do tipo. Então, é só para você ter uma ideia. Então, essa daqui, ela tá dessa forma aérea. E você também pode plantar ela no vaso. Mas você vê que o vaso mesmo, ela fica bem solta, né? Porque a raiz é muito superficial. Mas ela forma um pouco de raiz. É uma raiz superficial. Bem superficial. Então, Olha. Isso aqui, na natureza, ela fica desse jeito. A raiz superficial se agarra no tronco e, mesmo assim, ela forma essas folhagens e ela se agarra na árvore. Então, é superficial, mas ela é bem firme, né? Então, só uma pergunta assim, diferenciada. Das plantas, a bromélia, ela é diferenciada de outras plantas que você está relatando aqui, e ela tem mais vida que as outras plantas, é mais ou menos assim, ou não? Ou todas têm um tempo de vida adequado? Ela é assim, como eu disse, assim, a planta mãe, ela morre, né? Então ela pode durar até essa parte dela formar a parte reprodutiva dela, mais que é a flor. Mais ou menos quanto tempo, assim? Então, assim. depende, normalmente uns 2 anos. 2 anos. Esses mais comerciais são 2 anos, né? Uhum. Que a planta mãe, mas aí ela tem que formar as mudas, para essas mudas, dali a 2, 3 anos ela dá flor, né? Seria esse o processo dela, né? Então, mesmo essas mais comerciais, ela é plantada assim em vaso e você pode colocar ela tanto em vaso quanto na madeira. Eu tenho aqui um exemplo na madeira, eu vou pegar aqui, né? Tá. Essa daqui, ó, ela tá amarrada na madeira. Essa aqui é uma família da Guzmânia, ó. Ela tá na madeira e você vê que ela tá bem agarrada e a raiz ela é bem fininha, não é uma raiz grossa, né? A raiz dela é bem fininha e ela tá bem firme, ó. Né? Então, ela se agarra também muito bem na madeira, que é o que fica na natureza, né? Ela fica na árvore agarrada. A gente chama ela de epífita. Então, é uma planta epífita como as orquídeas, né? As orquídeas na árvore. E muitas vezes, se você anda na mata ou se você tem uma bromélia próxima e vem essa ventania forte, uma chuva forte, aí a água se acumula aqui e a bromélia cai no chão. Mesmo assim, ela sobrevive porque ela pega aquela folhagem superficial da terra, ela consegue sobreviver lá, né? Mas a natureza dela é planta epífita e você vê que ela fica bem enraizada na madeira. Essa é uma forma de você poder colocar na madeira ou você pode deixar ela no vaso. Gente, inacreditável, cara. Eu tô aqui impressionado com tudo que você está mostrando dessas bromélias aqui nessa tarde. Queria também que você falasse um pouco sobre a decoração. Ela serve muito para decoração nas casas. Nós iniciamos aqui nosso bate-papo falando a respeito da apropriação das bromélias. Se elas são apropriadas para casas, para apartamentos, ou chácaras, sítios. A procura maior tem sido aonde? Olha, a procura maior, na verdade, tem aquelas bromélias que elas formam aquelas rosetas, né? Mais avermelhadas, mais rosas, e que elas florescem naturalmente na casa, só no final do ano, janeiro, fevereiro, na primavera, verão, né? Então, nessa época que ela floresce mais. E são essas mais para presente que ela é mais procurada. Aí depois, como você vai usar isso no paisagismo, é que fica o segredo da coisa, né? Então, por exemplo, se você ganha uma bromélia, aí você vê que a folha dela é macia, então ela é mais de sombra. Então, você pode deixar no seu jardim de sombra. Essa daqui, olha, é uma forma de você poder cultivar, que é assim, olha, é um coquedama, né? Olha. Então, aí você consegue deixar ela pendurada, né? Assim, ó, você pendura ela, ela parece um sol, né? Na sua casa, né? Ó.
Aí, desse No jeito, caso de apartamento, pode? serve. Você Serve. deixa assim bem perto da janela que ela serve. Hã? Aí você vê que ela não precisa, você umedece aqui uma vez por semana, não precisa ficar tão encharcado aqui, e você dá aquela borrifadinha nessa parte central. Essa daqui, Uma ela vez na semana é o suficiente? é o pra poder- suficiente. Para bromélia, sim. Para Olha. bromélia, uma vez por semana é o suficiente. Aí você vê, Nossa, olha, que a flor, linda você tá vendo essa. a flor dela? Aham. Aí dentro, né? A flor é essa daqui que tá aqui Sim, dentro, sim. roxinha, né? Tô Então, colocando sua mão aqui para poder sentir É. ela. então toda essa estrutura da bromélia, ela fica vermelha para atrair o inseto para fazer a polinização aqui da flor. A flor mesmo é isso aí. Então a bromélia, na verdade, você vê toda a beleza dela, mas a flor mesmo, ela é pequena, né? Mais insignificante mesmo, né? Mas você pode usar dessa forma também, como coquedama, para enfeitar a sua casa, né? Rapaz, quem está assistindo o programa agora tá assim. Passa logo esse telefone de contato da Érica, porque eu já quero encomendar as minhas bromélias. As bromélias têm sido muito pedidas. A bromélia, ela é uma planta assim muito usada em paisagismo, Paisagismo. né? Paisagismo. Então tem aquela parte de presente que ela é assim volumosa, tem muito exóticas, diferentes, e para paisagismo também que ela dá volume, né? Que ela é uma planta tropical. Temos algumas imagens ali, ó. Então, essa daí é uma planta excelente. Essa é uma planta excelente para presente, que a gente chama ela de Guzmania, ou Guzmania denise, que ela cresce para cima, né? Ela cresce. Essa Olha já é que de lindo, jardim. Você vê que é todas de sol, então ela fica mais Nossa. avermelhada, ó. Essas são plantas de jardim de sol. Você vê que ela fica grande. E todas elas têm esse processo, né? A planta mãe, ela vai se multiplicando e ela aumenta, ela forma toceiras. Essa já Olha deixa o isso. local mais sombreado. Quando você ganha, você deixa o local mais sombreado. Então cada um fica num lugar, né? Separado, Meu Deus, diferente, que lindo, né? hein, cara? Aí tem uma outra também, que Quer que eu pegue aqui essa pra você? daqui, essa daí a gente chama de Neuregelia Fireball, né? É até bonito o nome dela, porque ela Qual que é o parece nome? Fireball. Fireball. Fireball, que ela fica bem avermelhada. Então, se você deixa ela local de bastante luz, aí ela fica mais avermelhada ainda, né? Uhum. E essa neuregélia é que nem aquela outra, ela dá flor aqui dentro. Então, a flor não é significante, não é tão significante. E ela parece um candelabro. Então, se você deixa ela pendurada, ela vai formando várias hastes assim e forma como se fosse um candelabro, né? Então, essa neuregélia, a gente chama também, o nome popular dela é bromélia candelabro. E ela fica assim muito bonita, resistente. Você pode, se você deixar ela dentro de casa, ela perde essa cor vermelha e fica verde, mas ela sobrevive bem. Dentro de casa que eu falo, mas tem que ser assim, não local escuro, perto da janela, né? Uhum. Aí se você deixar no jardim que pega sol, aí ela fica bem vermelha. Então você vê que ela é bem resistente nos dois ambientes, né? Que elas vão super bem. Gente, maravilhoso. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho, Érica, sobre essa bromélia aqui. O que eu olhei e falei assim, gente, essa daqui. Isso, tá. Rapaz, é diferente Essa de aqui todas que eu já vi aqui. Então, essa aqui a pessoa olha assim, aí não acredita que seja uma bromélia, né? Essa aqui é uma tilândia, é uma bromélia, ela é chamada barba de velho, né? Também na natureza. Barba de velho? Barba de velho. Você vê que ela aumenta assim. E esse daqui, quem tem orquídea, gosta muito de cultivar ela, porque o ambiente dela é calor e umidade. E ela dá flor. A flor dela é bem pequenininha também, bem minúscula, que aparece aqui no meio de cada... Na verdade, assim, né? Na intersecção aqui da folha e da haste dela, né? Uhum. Mas elas todas dão flor, é uma bromélia e ela na natureza você encontra esse tipo de bromélia. Você encontra esse tipo de bromélia onde o ar esteja mais puro, né? Olha Você vê que em local poluído você pode ter uma árvore que ela não, você essa não daqui consegue. pode ser colocada em apartamento também, né? Então, aí não? a manutenção dela vai ser meio complicada no apartamento, né? Que você tem que molhar ela, toda a folha assim, né? Não é só regar, entendi. você tem que molhar ela toda, tem que ser local de bastante luz e sombra, né? Ela não é de sol, mas a umidade é importante. Região de poluição, ela não verdade. vai muito bem. Então, você vê na natureza, quando você tem um local assim, na natureza, quando é local muito poluído, você não consegue cultivar ela, né? E ela entendi. a poluição, ela acaba prejudicando. Agora, algo que eu percebi aqui, nada melhor do que você responder pra gente, porque você está dando uma aula pra gente aqui de jardinagem, principalmente das bromélias.
Para quem quer ter um exemplo, para quem está nos assistindo agora está se perguntando, ô Érica, eu não entendo nada de jardinagem, para quem está assistindo. E me apaixonei por todas essas bromélias que você acabou de mostrar aqui para gente. Como que eu posso fazer? Como é que eu posso ter acesso de poder encomendar, de poder ter uma bromélia em casa? Como é que vai ser? Como é que eu vou criá-la? Como é que eu vou conseguir regar direitinho, todos os dias, semanalmente? Gostaria que você explicasse um pouquinho. Então, se você for colocar no jardim, como foi aquelas fotos, né, que foi mostrado, então você não precisa fazer nada. Se tiver uma estiagem de 3, 4 semanas, não tem problema, que a bromélia ela vai se adaptar, né? Agora, um bom recurso que a bromélia na natureza por exemplo, você quer espantar, você não quer um canteiro que as pessoas circulem muito. Então, você procure uma bromélia que tenha como é que fala? Esse espinho, que daí ela espanta a pessoa, e a pessoa não chega perto do seu canteiro, né? Animal também. Ó, só de você encostar aqui, né, você vê que tá espinhudo, então te Por isso machuca. que eu estava passando a mão aquela hora, eu falei para você. Ela é espinhuda, então ela acaba assim espantando, fazendo com que as pessoas só fiquem em torno dessa planta. Então é um bom recurso no seu jardim, que você não quer que circule muito, é você usar essas bromélias mais espinhudas, né? Agora eu vou falar uma coisa para você. Resistente. Essa daqui, gente, essa daqui parece que é artificial, cara, porque é tão perfeitinha, tão perfeitinha. Você bota a mão assim, parece que não é de verdade não, mas é de verdade mesmo. E ela já tem quanto tempo, mais ou menos, essa? Olha, ela deu de muda até da flor 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio, porque ela é divisão de toceira, né? Então, por ser divisão de toceira, então tinha planta mãe, aí deu as mudas, a gente separou a muda, aí formou essa planta filhote, né? Então, por isso que é mais rápido. Agora, se for sementeira, já é mais difícil, né? Mais demorado. Rapaz, só queremos finalizar com você mostrando pra gente, falando sobre essa daqui, ó. Esse daqui é uma outra forma, então várias formas você tem de você poder colocar na sua casa essas bromélias, né? Então eu trouxe as menores para ficar mais fácil de você fazer um arranjo na sua casa. Você vê que ela é uma forma, essa plantier que eu te falei, então você vê, ó, ela é só encaixada, né? Então a planta aqui, ó, tá com a raiz, né? Ela tava com a planta mãe, aí foi separada. Aí a gente juntou e colocou aqui num suporte. Essa daqui é cortiça, né? Que é para fazer rolha. Então é essa aqui, a gente colocou ela aqui no meio. Então a forma de você fazer esse ornamental. Na hora de regar também é muito fácil, né? Você molha bem molhado, aí deixa escorrer, aí você enfeita. Então são essas as várias formas que você pode ter as bromélias na sua casa. Além do jardim, né? De ter no jardim plantado, você pode deixar ela tanto no vaso, suporte, dessa forma assim aérea, né? Que ela fica bem interessante. Érica, eu só quero te agradecer aqui por todas essas informações, dicas que você proporcionou pra gente, nos deu uma aula aqui tremenda de bromélias, explicou a respeito também para quem estava com aquele temor, aquele medinho, eu tenho medo, será que vou poder colocar bromélia, mas é a dengue, é aquela coisa. Já foi tudo esclarecido e você que quer ter uma bromélia na sua casa, você vai entrar em contato com a Érica agora. Terminando aqui a pauta, você já liga para ela, entra em contato, já procura. A Érica atende aonde? Ela vai te passar agora todas as informações, papel e caneta na mão e anota tudo. Vamos lá, Érica. A gente é de Itu, somos de Itu e a gente atende, tem o telefone que é o WhatsApp, né? Sim. Que é esse que está aqui embaixo, né? É 943222049 e a gente tem o YouTube. No YouTube também eu coloco várias dicas de cultivo, de orquídeas, plantas ornamentais, para poder assim ensinar mesmo, né? E compartilhar com os outros e aceita assim, né? Da gente conversar bastante pelo YouTube, né? Pra gente conversar. E tem a loja física. E tem a loja física e tem a loja física virtual. em Itu também? A loja física e tem o orquidário também em Itu também. Olha que legal. Faz entrega para toda São Paulo? Como é que é? É tudo por transportador, Brasil inteiro. Brasil inteiro? Eita! Desde o Amapá, Pará, até Rio Grande do Sul. Vai lá no Acre, lá em cima. Vai, tudo. Eita! É isso aí, Érica. Eu quero te agradecer pelo carinho. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Você poder ter nos dado essa aula maravilhosa de ensinar pra gente como você cultivar a bromélia na sua casa. Você que tem jardim, você que mora em casa, tem chácara, tem sua fazenda aí, ó. Já entra em contato com a Érica que está fazendo entrega para todo o Brasil, não é isso, Érica? É isso aí. Obrigado pelo carinho, eu que agradeço, tá bom? Tá? Tudo de bom. Nada, Obrigada. volte sempre, hein?